Bom, vamos lá então. Continuando, a gente tinha criado aí na nossa aula passada um retângulo para ocupar aí a área completa da tela. Nós tínhamos feito a configuração do nosso jogo com uma cor de fundo. E agora nós vamos começar a botar as nossas imagens na tela. A gente tem essas imagens aqui. A gente tem uma rocha, uma estrela e nós temos aqui um sprite com várias imagens para fazer a animação do personagem. Vou começar pelas imagens estáticas, tá? Então a gente vai começar fazendo o seguinte. O que eu vou fazer? Para eu exibir uma imagem na tela, eu tenho que carregar e exibir a imagem, tá? Então, qual é o procedimento correto quando a gente trabalha com o Phaser? Tu carrega para a memória no preload, que é aquele método que eu estava explicando, que ele é acionado toda vez que tu começa o teu jogo, e já antes de começar o jogo ele vai no preload para carregar os assets, né, todas as imagens, vídeos que tu queira exibir, se for interessante você já se desde o início, áudio, enfim, tu pode colocar tudo aqui dentro, tá? Então a gente começa fazendo justamente isso. Ops. A gente vai carregar a imagem. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que dizer o nome que eu quero dar para essa imagem. Então nesse caso aqui, vamos pensar que eu tenho aqui vou colocar uma estrela e uma rocha. Então eu vou dar star para estrela. E aqui eu digo onde é que ela está. Onde é que está a nossa estrela. Partindo do ponto que eu rodo o index, né? Eu tenho uma pastinha chamada, eu rodo o index, tem que sempre se basear pelo index, né? Que é quem vai rodar o jogo. Então eu tenho uma pasta assets e dentro da pasta assets eu tenho a minha estrela, né? Então vamos lá. E era isso. Tá? Então eu dou um nome para ela e depois digo onde ela está. Como é que esses dois parâmetros é como eu quero chamar ela no meu jogo, o primeiro, e o segundo é onde ela está, certo? Então esse aqui vai ser o meu código para pré-carregar ela, Beleza, se eu fizer isso aqui agora e botar ele para rodar, vocês podem ver que ele não fez nada. Ele segue igual como estava antes. Porque eu só carreguei. Eu não mandei ele adicionar na tela ainda. Então agora a gente vai adicionar na tela. É bem simples. Aqui no Create mesmo, em algum momento eu vou dizer aqui this.add image, quer dizer, adiciona uma imagem. E aí aqui a sintaxe é bem simples. Eu digo onde eu quero e que imagem eu quero. Esse é um jogo 2D, então onde eu quero? Coordenadas x e y. X na horizontal e y na vertical. Então vamos pensar que eu quero adicionar minha estrela 300, 200 e a estrela que eu quero adicionar. Olha lá. Aqui é o mesmo nome que eu coloquei ali em cima. Tanto faz se eu boto uma aspas simples ou aspas duplas aqui. Tá? Mas é o mesmo nome que o importante é usar o mesmo nome que eu coloquei lá. Vamos ver se funciona. Pronto, apareceu uma estrela. Agora vamos botar a rocha, que é a mesma coisa. Cara, não vou botar no mesmo lugar, né? Que daria problema, né? Um é sobrepor o outro. Olha lá. Mas coloquei minha rocha e minha estrela. Acho que até aí tranquilo, né? Então, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. O que a gente tem na nossa estrutura, a gente tem isso aqui, ó. E esse cara aqui, ele é o Dude, que é até o personagem símbolo do Phaser. E o que eu vou fazer com ele aqui? Ele é um pouco diferente porque ele não é uma imagem só, ele é uma animação. Ele tem várias imagens.
Então, se a gente dá uma olhadinha nele, a gente pode observar o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imagens. Ok? Então, a gente carrega tudo de uma vez só. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui e faço assim. Ó. Sprite Sheet não é a mesma coisa que imagem. E o resto é igual. Quer dizer, igual, tem mais um detalhezinho. Eu digo o nome que eu quero dar, vou chamar de personagem. Eu digo onde ele está, então até aqui é idêntico. Tudo.png. Aí depois eu tenho uma coisinha diferente. Eu digo como vai ser a divisão dele. Eu digo qual é a largura e qual é a altura que cada personagem que eu estou botando na minha tela tem. Qual é a largura e qual é a altura de cada bichinho desses aqui. Porque ele vai dividir em partes iguais esta imagem. Então eu tenho que dizer qual é a área de cada quadradinho que eu quero aqui. Tá? Então eu vou colocar e depois eu vou explicar. Tá? Então assim, ó, largura. A largura dele é, como eu já estou acostumado, né? A largura dele ela é 32. Tá? Eu tenho que botar uma coisinha aqui de diferente com o W maiúsculo. Tá? Mas é 32. E a altura dele ela é 48. Então aqui é largura e altura em inglês, né? É bem simples. Então a largura dele é 32, a altura é 48. Tá, beleza. Como é que eu sei isso? Porque isso é um problema, são usar outras imagens e você não ter que dividir essas imagens também em pedaços e vai ter que dar certo. A ideia é que vocês aprendam a fazer para qualquer imagem. Qual é a conta que eu fiz para chegar nesse 32 com 48? Em primeiro lugar, isso aqui ele é uma imagem que, se eu olhar aqui embaixo, ela tem 288 de largura por 48 de altura, certo? Então, 288 de largura por 48 de altura. Qual é a conta que eu fiz? Nesse sprite eu não tenho colunas, então eu não vou quebrar ele em colunas, eu não preciso me preocupar que eu tivesse, por exemplo, bonequinhos aqui embaixo. Eu só me preocupo com uma linha, o que nesse caso fica mais fácil para mim. Mas eu tenho então esse sprite aqui, é 288 por 48. Como é que eu sei quanto cada um ocupa? É muito simples. Esse aqui é um só, tá? Então é uma linha só. Então a altura dele é fixa. A altura dele é a altura da imagem, 48, certo? Por que a altura da imagem? Porque eu vou pegar sempre toda a área de altura dele. Eu vou recortar na largura. Ó. Cada trechinho desse aqui é um pedacinho. Então a lógica que eu faço aqui é altura, pego a total, 48. Largura, 288 é a largura da minha imagem. Eu vou dividir pela quantidade de imagens que eu tenho. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu dividir 288 por 9, eu vou ter 32. Certo? Então eu tenho que pegar quantos itens eu tenho e divido na largura. Então eu vou fazer aqui, se vocês quiserem ver. Ó. 288, minha largura, divido por 9, 32. Ficou claro isso aí? Então eu vou mostrar como é que funciona e depois eu vou explicar com outro sprite. Vou ver se eu acho um outro aqui no meu computador. Tá, então é 32 por 48, dividi a minha imagem e agora eu vou jogar ela na tela. Eu não vou fazer a animação ainda. A animação é só bem depois. Eu vou adicionar uma imagem. E aí eu só vou ter que dizer o seguinte. Ó. Vou botar a primeira imagem normal. Vou dizer que ela é na posição 490. No X eu vou botar uns 320. Mas no Y eu vou botar uns 470. Eu vou dizer que é para abrir o personagem. E nós vamos ver o que acontece. Viu? Ele exibiu o meu personagem aqui. Eu faria uma mudança. O que ele faz por padrão? Ele vai pegar
a primeira imagem do meu personagem, que está de lado ali. E eu gostaria que ele pegasse esta imagem aqui, ó, para mostrar o personagem de frente para nós. Então é muito simples, ele vai criar como se fosse um vetor aqui de posições, né? Um vetor de imagens. E aí ele vai fazer, eu conto 0, sempre posição 0 começa, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então se eu quiser exibir isso aqui, eu digo que eu quero que ele exiba a quarta imagem do sprite. Eu só venho e faço isso. E agora ele vai me botar o personagem retinho, que é como eu quero. Viram? Simples, né? Então eu boto aqui, vírgula 4, e ele resolve o meu problema. Tá? Antes de eu ir adiante, eu só quero mostrar esse esquema do sprite melhor. Bom, achei um aqui. Eu vou pegar peguei esse sprite do Mega Man. Tá? Só para vocês entenderem então essa parte de como eu divido o sprite. Tá? Ele tem uma... O que ele tem aqui? Ele tem 4 por 4. Ele tem 4 imagens em cada linha e 4 colunas. Então o outro, o que eu fiz? Eu dividi por 4 a largura. Vou seguir fazendo isso. Tá? A largura dele ele é 512 por 512. Tá? Olhei aqui para as propriedades. 512 por 512. Então, se eu quisesse botar esse Mega Man no meu jogo, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 512 e dividir por 4. Então, cada item meu, né, cada sprite meu, ele vai ser dividido por 128 na horizontal. Então, a largura de cada sprite é 128. E a altura? Considerando que ele é 512 por 512, certo? Então ele é um quadrado, tá? A nossa estrutura. Então eu tenho largura é 4. E qual é aqui? Aqui é 4 também, não é? Então é a mesma coisa. Então eu vou dividir esse quadradinho, esses quadrados aqui, em 128 por 128. Pegaram a ideia? Porque não. Mesma coisa na altura. Então a diferença para o outro é que o outro só estava dividindo a largura. Então eu pegava e dividia por 4 aqui, para ter a largura de cada sprite. E aqui eu também tenho que dividir por 4 para ter a altura de cada sprite. Coisa que eu não precisei me preocupar no Dude, porque eu não tinha isso. Ok? Mas é só isso então. Vamos seguir lá. Só esse detalhe. Vamos ver onde é que eu estou. Aqui. Beleza. Então agora, para fechar essa parte, nós vamos colocar o nosso personagem para andar. Primeiro eu quero que ele caia. Tá? Agora a gente vai ter que fazer um detalhezinho para que ele caia. Porque o que eu quero? Eu quero mexer com ele. Eu quero que ele caia para cima do meu chão e que ele ande para os lados. Tá? Então vamos lá. Para ele cair, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma variável para o meu personagem, porque eu vou manipular ele. Tá? Então, bom, antes de criar a variável, eu vou fazer na grosseria aqui. Ó. Eu vou colocar a física para o meu personagem. Tá? Lembrando que a física a gente definiu no arquivo de configuração, na primeira videoaula, e aqui eu adicionei a física. Isso já vai dar toda a diferença, quando eu botar para rodar agora. Ele cai, porque agora ele está sofrendo a ação da gravidade. Então, o que eu vou querer agora aqui é que este personagem, ele bata no chão. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso declarar o meu personagem. Sempre com this na frente, tá? Todo o nosso jogo tem que ser precedido pelo this, que ele se refere à classe que eu estou trabalhando. Se eu não fizer isso, vai dar zebra. Então eu vou lá. This.personagem é igual. E aqui está feito. Tá? Por enquanto isso aqui não serviu para nada prático. Mas agora eu vou adicionar esse personagem colidindo com o chão. E aí para isso vai servir. Tá? Para isso vai servir a minha variável aqui. Notem que eu só adicionei para cá e eu tenho que também atribuir uma física para o meu chão. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer this.physics. Isso aqui é uma das maneiras de fazer, certo? Uma coisa que
ter talvez alguma, eu tive, né? Alguma dificuldade com o Phaser é que ele tem várias versões e ele tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Às vezes tu tem que te virar para conseguir fazer de um jeito, de um determinado jeito. Tá? Então aqui eu adicionei a física ao chão. Vamos ver se vai resolver. O chão vai cair também. Tá? Então o que acontece? O chão eu não quero que caia. Para o chão não cair, eu tenho que dizer que ele não sofre ação da gravidade e que ele não pode se mexer. Então, para isso, eu tenho dois comandos que são bem interessantes. Eu digo que o corpo body do chão, ele não sofre a ação da gravidade. E eu tenho que dizer que ele não se mexe. Vamos ver o que acontece agora. O boneco passa, mas ele não se mexe. Ó. Então, eu adicionei a física para o chão. Esses são os detalhezinhos que tenho que sempre cuidar. Tá? Eu digo que ele não sofre a ação da gravidade, então ele não cai e também não se mexe. Se alguma coisa bater nele, ele não vai se mexer. Beleza. Agora eu vou vir no meu personagem e vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que o meu personagem, tudo que eu acho legal, assim, no início é meio difícil, mas depois fica fácil, é que tudo no Phaser é programado. Tá? Então, se eu quiser colidir o personagem com o chão, é tudo programado na mão, né? Do jeito que a gente está fazendo. Né? Só com o editor. Então eu digo que a física, eu adiciono uma colisão. E quem é que colide? Colide o meu personagem. O personagem eu declaro, com o chão. É isso que eu quero dizer para ele. O meu personagem colide com o chão. Só isso. Puf, ficou parado. Tá? Uma pequena observação. Então, se eu quiser colidir, eu posso fazer assim. E uma pequena observação é que o chão eu declarei com o var do JavaScript normal. E o personagem eu declarei com o this lá no construtor da minha classe, lá no início do meu código. Por que eu fiz isso? Porque o meu personagem eu vou trabalhar em outros métodos. O meu chão não. O meu chão tá ali, ficou parado, puf, bateu nele, não tem problema nenhum. Tá? Então tem essa diferença. Ok? Então a gente já conseguiu bater com ele no chão. E agora eu vou fazer o meu personagem andar para os lados. Que é a nossa próxima meta. Bom, posso fazer... Acho que não. Acho que para esse vídeo eu vou fechar fazendo também, por exemplo, a estrela cair. Tá? Só para fixar bem para vocês. Vou fazer a estrela cair. Daí eu faço ele mexer no próximo vídeo. Então vamos lá. Var estrela igual. Olha como é fácil. Eu venho aqui, pego a estrela. Estrela... Não, na verdade eu até declaro ela, mas eu já atribuo a física aqui. Ó. Quando eu atribuo a física aqui, ele já vai cair. Certo? Já vai cair. Olha lá. É muito simples, eu boto um comando antes e ele já, puf, cai. E agora eu vou dizer que a minha estrela colide com o meu personagem. Daí ele pode pegar a estrela se ele quiser, ou bater na estrela, sei lá. Olha lá. Notem que fica fácil depois, né? Ela cai e pum, pegou. Certo? Então eu posso dizer que o meu personagem pode pegar minha estrela. O que é legal aqui? Quando o personagem pegar minha estrela, dizer alguma coisa do tipo, pegou a estrela. Tá? Que depois a gente vai fazer, ganhar ponto e a estrela vai desaparecer, coisas desse tipo. Mas para fechar a aula aqui no primeiro momento, eu vou dizer o seguinte para ele. Ó. Já vou colocar com esse null aqui. Eu digo o nome e vou colocar já com o comandinho certo, porque depois vai complicar você se eu não colocar. Tá, então eu digo para ele o seguinte. Se eu pegar uma estrela, eu vou para um método chamado pegou. E depois eu ainda passo aqui null para dizer que é a mesma cena.
e o this, que é para passar o contexto atual do meu jogo. Tá, isso aqui, por enquanto, a gente não está usando. Tá? Então, quer dizer, isso aqui nem vamos usar. Mas esse this, por enquanto, está sendo inútil. Então eu vou só colocar aqui, e na hora que a gente precisar usar, eu vou voltar nesse assunto. Tá? Então agora aqui, eu vou pegar o pegou, vou criar o pegou, e por enquanto eu vou fazer o seguinte, ó, o pegou recebe. Lembra do meu aqui, ó, personagem e estrela, certo? Então aqui eu crio duas variáveis, que não necessariamente tem o mesmo nome das variáveis lá de cima, mas nesse caso vai ter, porque a criatividade é baixa. E eu vou criar personagem e estrela, minhas duas variáveis de entrada, e eu simplesmente vou dizer aqui, ó, console.log, eu vou só dizer para ele, ó, pegou a estrela. E vamos ver o que acontece. Tá? Então o que eu fiz? Eu criei um método pegou, que eu chamei aqui, ó, o nome dele está aqui. Os parâmetros são sempre fixos, é sempre os dois parâmetros que eu estou mandando. Nesse caso, personagem e estrela. Posso manipulá-los. E aqui eu boto console.log e o que eu quero que escreva na tela, só para dizer que pegou alguma coisa. Tá? E voltando ao assunto, aqui no this é depois. Vamos embora. Então eu vou vir aqui, vamos ver o nosso console. Vamos ver. Pegou a estrela, uf, e era isso. Na próxima continuamos. Até.